Presta atenção. Olá! Hoje, mais uma vez, começamos o programa falando de um assunto que nos dias de hoje é muito polêmico. É a questão dos dízimos. Nessa semana, durante essa semana, nas redes sociais, esse assunto veio à tona mais uma vez. Será que o livro de Malaquias, onde fala claramente sobre os dízimos, está nos mostrando que o dízimo não era para ser dado em dinheiro, não era para a manutenção da pregação do Evangelho, e sim para a manutenção dos órfãos, das viúvas? Era como se fossem alimentos, porque muitos batem nessa tecla que o dízimo hoje não tem o mesmo significado que tinha no passado. Que hoje não há o porquê dos cristãos devolverem os dízimos para o sustento do Evangelho. E ainda desafiam de que a Bíblia não fala nada sobre que o dinheiro dos dízimos são para a manutenção do Evangelho. Será que realmente não é? Será que os dízimos é uma instituição que foi dada apenas para o povo antigo? O Antigo Testamento? Os levitas? Apenas para aquela tribo que não tinha suas terras? Essa foi uma lei específica apenas para os levitas? Será que hoje essa instituição de você devolver, não é pagar, devolver os dízimos, não é para o sustento do Evangelho nos dias de hoje? O que será que a Bíblia nos orienta? Muitas pessoas não conseguem ver em Malaquias essa solicitação do nosso Deus em devolver os dízimos. E julgam que no Novo Testamento não há menção sobre isso. Esta e muitas outras questões nós vamos aprender agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo! Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhadas pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência e agora estamos aqui no programa Na Mira da Verdade para desvendar as suas dúvidas, para aprendermos juntos sobre este livro sagrado, a Bíblia, porque afinal de contas neste programa aqui, todas as respostas são baseadas única e exclusivamente na Palavra de Deus, na Bíblia. Não é opinião deste canal de televisão, não é opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual mantém este canal de televisão, não é opinião do programa Na Mira da Verdade, nem do professor Leandro Quadros, e sim o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos apresenta sobre os mais diversos assuntos e as mais diversas dúvidas que possam acontecer aí no decorrer do programa. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre a Palavra de Deus, se você tem algum assunto que você não entendeu bem, se tem alguma coisa que você discorda, manda pra gente. Vamos respondê-la, tentar responder de acordo com a Palavra de Deus. É ao vivo. Mande as suas perguntas das mais diversas formas e nós vamos falar já para você como que você faz. Mas participe, mande as suas dúvidas para a gente e teremos o prazer de respondê-las de acordo com a Palavra de Deus. Vamos começar o programa já cumprimentando aqui meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Eu sei que você esteve lá na sua terra esse final de semana. Como é que foi, professor? Foi muito bom, amigo Tito. Estive lá na minha terra, lá na região de Carazinho, né? Palmeira das Missões, que é a minha terra. Pude ver um povo animado lá. Tito que mandou um abraço pra você. Palmeira das Missões, onde é que fica isso, meu amigo? Fica no interior, a noroeste do Rio Grande do Sul.
Terra boa, rapaz. Terra boa. Lógico, podia ser melhor se eu não viesse de lá, né? Mas é terra boa. E eu conheci um pessoal tão querido lá, Tito. Eu estive num lugar chamado Lagoa dos Três Cantos, onde foi feita uma programação muito especial. E também em Boa Vista do Guilherme, que foi comemoração dos 120 anos da Igreja Adventista naquela região. Eu quero mandar um abraço para todos que estiveram lá. Só não vou mandar um abraço para todos os papeizinhos que eu recebi, porque eu dividi-os para mandar na semana que vem o restante dos abraços, porque são muitos, né? Mas um abraço a todo esse pessoal querido. E especialmente aqui eu queria mandar um abraço muito grande, eu tenho aqui anotado, o pastor Davi Reinert, a Alessandra, sua esposa, as crianças, o Lucas, a Daniela e o Davi Gabriel. Obrigado pelo carinho, por vocês terem organizado também esse programa aí. Um abraço também para o Coral Jovem de Carazinho, não é? Que com muito carinho eles têm aí trabalhado pela pregação do Evangelho, especialmente um abraço para a Bia, para a Luana, não é? Que a Luana conheceu o Tito Evangelho por meio do Na Mira da Verdade. Opa! E um abraço também para um pessoal muito querido que mora lá no Japão, Hamamatsu. A turma, olha o nome da turma, a turma do ha-ha-ha, a turma da alegria, né? É um grupo especialíssimo no Japão que gosta muito, Tito, do Na Mira. A Andréia, o Rec, Johan, Manuela, Eliseu, Marina, Aninha, Alexandre, Cléa, Arthur, Lilian, Júlio, Renato, Kênia, Hélio e Patrícia. Deus abençoe a todos vocês aí, que Papai do Céu cuide de vocês. E o último abraço nessa ocasião, semana que vem eu mando mais, para a dona Nair Gobato, que mora em Realeza, Paraná. Uma irmãzinha muito querida, vó do Wesley, não é? Um amigo nosso. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com Na Mira da Verdade. Ok, professor. Quando você fala aí que as pessoas nos assistem no Japão, é por isso que eu começo o programa dizendo que a gente nos conecta com o Brasil e o mundo. Porque pela internet o nosso sinal está chegando aí em lugares que a gente jamais imaginava. No Japão, pessoas assistindo a gente, nos Estados Unidos, em Portugal, a TV aberta também está em parte da África, em Angola, em Moçambique. Vocês que nos assistem aí, um abraço todo carinhoso a vocês angolanos, a vocês de Moçambique que acompanham o nosso programa. Muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês têm participado aqui com a gente através do Facebook, mandando suas perguntas também pelo SMS. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E a você, onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo, e estiver assistindo aí o programa Na Mira da Verdade, um abraço carinhoso dos seus irmãos aqui do Brasil que querem estudarmos juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Professor Leandro Quadros, olha, as perguntas não param de chegar aqui no SMS, já eu te falo como que você faz para participar do programa, tá bom? Mas antes, vamos começar o programa. Meu amigo, mais uma vez, o assunto do dízimo está em pauta. Exato. E olha só, as perguntas que estavam ali no Facebook dessa semana foi o seguinte: o Luiz Fernando dizia o seguinte: eu não consigo ver em Malaquias a ordem para dar dízimos nos dias de hoje, pois percebo que o profeta Malaquias, percebo o profeta Malaquias dando uma bronca nos sacerdotes, pois eles estavam roubando nos dízimos e ofertas que eram destinadas às viúvas, aos órfãos. Aí logo depois entrou uma outra pessoa ali, o José Henrique, e já começou a dizer assim: olha, o Luiz está certo, pois está provado pelas escrituras que os dízimos era para o sustento das viúvas, das órfãos, das estrangeiras e também da tribo de Levi, pois não tinham herança de terra para plantar. Deuteronômio 14, 27 e 29, ele cita: não usem de argumentos, e aí ele vem falando, não usem de argumentos próprios para dizer que o dízimo é dinheiro e que é para ser usado na pregação do Evangelho. Quero ver me mostrar isso nas Escrituras. Esse é o desafio, meu amigo. Onde fala na palavra de Deus que o dízimo era além dos alimentos, dos mantimentos, e sim dinheiro, e que é para manutenção e sustento do Evangelho, professor? Onde é que fala isso? Será que o nosso irmão está certo aqui, que não há como comprovar biblicamente isso? Pois veja, amigo Tito, infelizmente, com respeito, nossos amigos que fazem esse comentário estão mais por fora do que arco de barril, não é? Porque o princípio que nós temos que analisar na questão do dízimo e das ofertas é o seguinte: por que eu devo dizimar e ofertar?
pressuposto deles é totalmente equivocado. Eles estão se perguntando, estão pensando o seguinte: o que eu devo dizimar? Então, quando eles leem as referências do Antigo Testamento para dizimar do cereal, do gado, de tudo que eles tinham ali de produtos agrícolas, eles chegam à conclusão infeliz de que isso significa que dízimo era só para os levitas, que dízimo era só, dizia respeito somente a produtos agrícolas e tudo mais. Só que essa é uma afirmação que não pode ser apoiada pela Bíblia. Nós não devemos nos perguntar o que deve ser dizimado, que tipo de moeda corrente principal, mas devemos nos perguntarmos qual é o princípio por trás da prática de dízimos. Se nós lermos com atenção Malaquias 3, 8 e 9, nós vamos perceber que o princípio é muito sério e que deveria levar muitos a refletirem e a não tecerem esse tipo de argumento que não tem base bíblica, né? Então, quando você lê Malaquias 3, 8 e 9, você percebe que há um princípio muito forte por trás do dízimo e que nos impede de aceitarmos essa teoria absurda, não é? De que era uma questão só para os levitas ou que deveria ser praticado apenas com produtos agrícolas. O que diz os versos 8 e 9 de Malaquias 3? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Biblicamente, dizimar, deixar de dizimar e de ofertar a Deus é roubo. Esse princípio, ele continua válido hoje ou não? É óbvio, porque o roubar a Deus será errado tanto nos dias do Antigo Testamento, foi errado tanto nos dias do Antigo Testamento, quanto o é nos dias do Novo Testamento. O princípio por trás do sistema de dízimos é: eu sou um mordomo, um administrador daquilo que Deus me dá. E como um mordomo e um administrador fiel daquilo que Deus me dá, eu devolvo parte do que é dele. Agora, se a principal moeda corrente nos dias de Israel eram os produtos agrícolas, isso não indica que hoje eu não devo dizimar, porque o que eu recebo, minha renda, não é em dinheiro, e meu lucro monetário, diríamos assim, não é em produtos agrícolas. Se fôssemos pensar como esses amigos pensam, nós teríamos que supor que somente os trabalhadores rurais deveriam dizimar. E eu duvido que alcançássemos 0,01% do mundo com a pregação do Evangelho, mantendo veículos de comunicação, produzindo Bíblias gratuitamente para as pessoas, cursos gratuitamente para as pessoas, simplesmente tendo como recurso o dízimo de pessoas que têm produtos agrícolas. Essas pessoas precisam entender que o princípio por trás do dízimo é: eu sou um administrador do que Deus me deu. A principal moeda corrente do povo de Israel eram os produtos agrícolas, então eles tinham que dizimar daquilo. Agora, a principal moeda minha não são os produtos agrícolas. Eu tenho um salário no final do mês e eu tenho que exercitar esse meu coração egoísta e separar a parte que é de Deus e parte que é para os pobres. O princípio de que devemos realmente manter a pregação do Evangelho com dízimos encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, quem faz esse desafio, ele pouco conhece do que a Bíblia está dizendo, ou não leu com atenção os textos bíblicos. Por exemplo, em Números 18, 21, aprendemos o seguinte sobre as ofertas, sobre os dízimos primeiramente. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Os dízimos eram dados para os levitas porque, além de eles não terem herança no meio do povo, eles eram o quê? Dedicados exclusivamente ao serviço do templo, aos serviços religiosos. Então Deus pedia que parte da renda dos israelitas fosse separada para os levitas, os que cuidavam do culto. Este princípio de manter a pregação do Evangelho se encontra também no Novo Testamento. Agora eu lhe peço uma coisa, não desligue a televisão achando que
eu sou daqueles teólogos que dizem por aí que você tem que comprar a Deus com o seu dinheiro. Não tem nada a ver isso. O sistema bíblico de dízimo é outra coisa, né? Deixa eu explicar para você entender, depois você pode tirar suas conclusões mais corretamente. Vamos para 1 Coríntios 9, 13 e 14, para vermos que o princípio de Números 18, 21, de que os dízimos eram para manter os que trabalhavam no templo, ele se aplica nos dias do Novo Testamento também, né? Então, 1 Coríntios 9, 13 e 14, é bem claro. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui Paulo fala claramente que os que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Se os que pregam o evangelho nos dias de hoje têm como principal moeda corrente, como principal forma de comercialização e sustento a moeda, o dinheiro, é óbvio que nós vamos dizimar em dinheiro. Agora, se a minha principal moeda são os produtos agrícolas, então eu vou fazer dessa forma. A questão não é o que. Eu não posso determinar se o dízimo é válido ou não pelo tipo de moeda corrente. Isso é uma forma equivocadíssima de interpretar o assunto. Eu tenho que ler Malaquias 3, 8 e 9 e analisar o seguinte. Bom, se Deus diz que não dizimar é roubo, e o roubo é um princípio de ordem universal que se aplica tanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro, então é óbvio que se hoje eu não dizimo, eu sou um ladrão. Então, se você não quer dizimar, você tem a liberdade para isso. Agora, não use de argumentos falhos, fracos, para dizer que você não tem obrigação moral diante de Deus só porque o dízimo era destinado para o povo de Israel. Ora, os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel, foram dados para o povo de Israel. Isso não significa que foram dados só para eles. Deus usou eles como veículo para receberem os mandamentos e transmitirem para as outras pessoas. A mesma forma acontece com o sistema de dízimos. Deus usou o povo de Israel como veículo para ensinar este princípio de mordomia e de adoração, e aí isso nos é transmitido, inclusive nos dias do Novo Testamento, né? Agora, para finalizar essa resposta, eu queria só abordar uma outra coisa. Dizem por aí que o dízimo tinha que ser só em produtos agrícolas. Isso é uma afirmação também equivocadíssima. É claro que a principal moeda corrente naquela época eram os produtos agrícolas. Agora, nós percebemos que em certos casos o dinheiro também poderia ser usado. E eu vou ler, para finalizar essa resposta, Deuteronômio capítulo 14. Vou ler aqui a partir do verso 22, que diz assim: separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo em produtos agrícolas, não é? Pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Então, queridos amigos, vamos ser reverentes para aquilo que a Bíblia diz, não é? Eu conheço aí alguns vídeos de um indivíduo na internet que, infelizmente, ao invés de ele explicar a Bíblia para as pessoas, ele se preocupa mais é gritar e xingar. Ou seja, eu não vejo o fruto do Espírito na vida dele quando eu leio Gálatas 5, 22 e 23. Ao invés de dar atenção a esse tipo de vídeo que não tem embasamento bíblico e teológico algum, vá à Bíblia, estude o conjunto de textos sobre o assunto, entenda o princípio por trás do dízimo. Eu sou um mordomo de Deus, um administrador dele. Eu tenho que contribuir para a pregação do Evangelho. Eu tenho que contribuir para minhas ofertas também para ajudar os pobres. Independente da moeda corrente nos meus dias. Seja ela produtos agrícolas, seja dinheiro, eu tenho que fazer a minha parte para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Estudemos a Bíblia e não percamos nosso tempo em assistir vídeos, argumentos
que na verdade são coisas absurdas e que não podem ser apoiadas pela palavra de Deus. Agora é interessante, professor, que lá no livro de Mateus, Jesus começa a falar um pouquinho sobre isso daí, em Mateus 23. Opa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Hoje, aqueles que vivem do dízimo, muitas vezes está sendo tratado isso de forma errada. Realmente a gente vê aí como o comércio de igrejas, da religião, Exatamente. tem feito com que não se dê crédito nem credibilidade mais a essa instituição divina. Você tem muita razão, amigo, em abordar isso, porque infelizmente muitos teólogos têm apresentado a questão do dízimo da maneira totalmente errada, não é? Apresentam o dízimo como uma forma de barganhar com Deus, comprar as bênçãos de Deus, sendo que tudo que Deus nos dá é pela graça dele. Agora, se entendermos que o dízimo é uma manifestação da minha gratidão a Deus, por ele me ter como um administrador, um mordomo dos seus bens, e que isto é um princípio de adoração e que vai contribuir para outras pessoas conhecerem o Evangelho, nós vamos ter uma outra visão a respeito dos dízimos. Infelizmente, alguns estão aí, como diz o apóstolo Paulo, não é? Alguns estão aí mercadejando a palavra de Deus. Eu vou ler isso aqui, 2 Coríntios 2,17 diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós temos que ensinar o dízimo da maneira correta, levar as pessoas a adorarem ao Criador e a se desfazerem do egoísmo. Agora, não incentivar as pessoas a negociarem a palavra de Deus, a barganharem com Deus, porque isso é pecado e isso não tem nada a ver com o sistema de dízimos na Bíblia. Muito boa, Tito, essa sua observação aí com base em Mateus 23. E tem outra também que se comenta, que a gente percebe aí nas redes sociais, o pessoal falando, um defendendo o outro. É importante destacar, a questão do dízimo também foi dada, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes mesmo de Levi. Então ali a ideia de que os levitas, que os dízimos eram apenas para os levitas, não. Ali em Hebreus, no capítulo 7 mesmo, diz que, o capítulo 7 a partir do verso 9, portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte a Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Ou seja, ele já devolvia os dízimos muito antes da tribo de Levi, não é isso? Meu amigo, você fez uma observação seríssima, porque esse texto de Hebreus 7, ele está fazendo uma referência aqui, a Gênesis 14:20. Realmente, muito antes de existir os levitas. Olha aqui, E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Perceba bem, é bem isso que o Tito falou. Antes de existir os levitas, não é? Abraão já dizimava, porque esse era um princípio de adoração conhecido antes de existir o povo de Israel. E olhem essa expressão aqui, o dízimo de tudo que Deus deu a Abraão, de tudo que Deus deu para Abraão administrar como mordomo fiel, ele deu parte para o sacerdote Melquisedeque. Muito bom, Tito, essa sua observação. Essa sua resposta aí, Tito, esse texto que você leu, já refuta qualquer argumento de que o dízimo era só para os levitas, não é? Não tem cabimento realmente à luz de um texto tão claro como este que você leu para nós aí. Ok, professor. Muito bem. O programa está apenas começando. Esse é apenas um assunto que veio em pauta aqui. Para você participar do nosso programa mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, você pode mandar através do SMS. O número é 12 981
Não. 991566972. 991566972. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ó, tá aí no seu vídeo. 991566972. Mande a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Ou então acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E através das redes sociais você também pode participar, comentar, debater e tudo mais. Através do Facebook, namiradaverdade.nt. E através do Twitter, o nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Participe do programa, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas. A pergunta que chega aqui agora é pelo nosso blog. Quem mandou essa aqui é o Marcelo, professor. Olha só, tem 2 minutinhos ainda, vamos ver se você responde essa aqui, hein? Se a igreja significa pessoas e religião religar pessoas, e se o modelo de igreja atual, quadrado de concreto ou estrutura física, começou com Martinho Lutero, me expliquem por que temos que frequentar igrejas vazias e sem vidas. Jesus e os apóstolos nunca frequentaram igrejas. O termo igreja citado na Bíblia significa grupo de pessoas que seguem Jesus e Deus. E Deus disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei com elas. E para finalizar, tem locais que cristãos não podem congregar em quadrado e nem por isso Deus não está com eles. Quero ver sair desta. Olha aí, professor. A questão de ir à igreja. Como é que é o princípio bíblico dessa questão da igreja? Porque a gente percebe ali que no Novo Testamento, Jesus mesmo, onde que 1 ou 2 estiverem, ali estarei contigo. Existe o porquê de nós nos reunirmos em igreja, devolvermos os nossos dízimos, participarmos da doxologia da igreja. Qual é o princípio aí? O que isso tem a ver com a nossa salvação? Pois olha, parte da observação deste querido internauta é correta, realmente. Então nós vamos fazer o seguinte, não deu tempo? Você vai responder essa pergunta depois do nosso comercial, do nosso intervalo, tá bom? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, aproveite aí, mande as suas perguntas, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aí, participe do nosso programa. No bloco passado, nós deixamos em aberto aqui uma questão. O nosso irmão Marcelo, de São Paulo, ele quer saber o seguinte, ele não entende o porquê de existir as igrejas, a igreja física, e tenta mostrar pra gente que não tem valor nenhum você frequentar uma igreja. O que importa é você ter a comunhão com Cristo, é você amar o seu semelhante, é fazer o bem e não ver o porquê dos templos físicos. Então a questão é essa que está na mira aí, professor. Vamos lá, amigo. A gente precisa realmente frequentar uma igreja? A igreja tem algum dispositivo, alguma coisa que pode nos facilitar a salvação? O porquê da igreja, se Jesus disse que onde 1 ou 2 estiverem, ali estará ele também? Como é que a gente pode explicar para esse nosso irmão a questão do templo físico que hoje nós temos aí e que é denominado igreja? Certo. Parte da observação do nosso telespectador é correta, mas outra parte é bastante equivocada, pelo seguinte: realmente o termo igreja, no grego eclesia, ele se refere mais a uma reunião de pessoas, a uma assembleia de pessoas, do que a um templo físico em si. Entretanto, essas pessoas precisam se reunir em algum lugar, né? Então nós lemos, por exemplo, em Lucas 4,16, que Jesus ia à sinagoga, né? Então diz assim o texto: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Se o reunir-se num lugar físico não fosse de nenhuma importância, com certeza Jesus, o nosso maior exemplo, não teria ido na sinagoga. Ele foi porque era assim importante. Outra coisa, lemos também aqui no Salmo 84, verso 10, o seguinte: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ora, Davi também tinha o costume de ir ao templo para adorar a Deus. Ele sabia que, seja em casa ou em qualquer lugar, nós podemos adorar a Deus, mas era o costume dele.
Olha, por exemplo, o Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você lê, por exemplo, Atos no capítulo 2. E você percebe que eles também se reuniam de casa em casa. Então tem que haver um lugar físico para a reunião dos justos. E que a Bíblia é clara contra essa questão de não deixar de congregar-se com os irmãos, encontramos num texto muito direto, que é Hebreus 10, 25, e diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, não é? Então aqui menciona o propósito da reunião, da congregação e do reunir-se em algum lugar. Nós nos fortalecermos mutuamente, encorajarmos uns aos outros, para exercitarmos nossos dons espirituais e cada um fortalecer o seu irmão. Recomendo o amigo que leia 1 Coríntios capítulo 12. Ali a igreja é comparada ao corpo de Cristo, o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo, e Cristo é o cabeça. Nós somos os membros. O membro, para ele funcionar, eles têm que estar conectado ao corpo. É o mesmo exemplo que Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, recomendo que o irmão, à luz da Bíblia, reveja essa sua posição, porque ela está bastante equivocada nesse sentido. Muito bem, professor. Bom, aqui pelo SMS chegou uma pergunta que eu tenho que apresentá-la assim. Na verdade é o seguinte, a Bíblia tem muitos textos, tem muitas situações que aparentemente são esdrúxulas. Aparentemente são esdrúxulas a ponto de imaginar por que Deus permitiu isso. Você quer ver uma? Professor Leandro Quadros, como é que a gente consegue responder isso aqui? Como é que a gente consegue entender isso? Lá em 2 Reis 2, 23 a 25, uns rapazes zombaram de Eliseu e ele amaldiçoou esses rapazes, a ponto de 2 ursas aparecerem ali e espedaçarem esses rapazes. Ora, esse zombar dá-nos a entender que gozaram dele, caçoaram dele, e ele foi lá, amaldiçoou os caras, e Deus acho que permitiu que esse animal despedaçasse esses homens. Como que a gente entende isso na Bíblia? Qual é o contexto disso? Qual é o ensinamento para a gente ao estudar a palavra de Deus e ver uma situação, uma história dessa? Essa pergunta é muito interessante. Vou ler aqui o texto, Tito, de 2 Reis 2, 23 a 25, para nós explicarmos ao nosso querido amigo, querida amiga que nos acompanha. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Como que podemos entender uma coisa dessas? Temos que analisar o seguinte. É importante nós lermos todo o contexto de 2 Reis e também darmos uma analisada no primeiro livro de Reis. Por quê? O povo de Israel se encontrava numa condição de extrema rebeldia. Elias, que era um grande profeta naquele momento, ele havia deixado o seu posto profético e levado ao céu. E aí, o substituto de Elias foi Eliseu. Aquele povo era tão rebelde que se Deus não desse uma punição a esses indivíduos, todo o ministério profético de Eliseu seria comprometido. E se o ministério profético de Eliseu fosse comprometido, aquele povo que era rebelde se endureceria mais ainda. E o estrago em toda aquela comunidade de Israel seria muito pior, de proporções devastadoras que não podemos nem imaginar. Então, quando eles zombaram de um profeta chamado por Deus para ajudá-los a irem para mais próximo de Deus, eles estavam demonstrando um caráter extremamente imoral, uma indisposição muito grande de aceitar as coisas sagradas de Deus e aí receber esse duro castigo. E isso serviu de um grande exemplo para aquele povo ímpio e perverso da época, para que eles tivessem mais respeito para com os servos de Deus e para com as coisas de Deus. Então foi nesse contexto de total rebeldia
que esse castigo teve realmente que ser executado. Muito bem, professor. Hoje você está na mira aí, porque os assuntos são só esses aí, ó. Esses problemas que a Bíblia apresenta pra gente, que aparentemente demonstram ser esdrúxulos. Porque olha só, olha o outro aqui, o Marcos Antônio de Lucas do Rio Verde pergunta o seguinte: em 1 Samuel 21:11 diz que Davi matou milhares e Deus é quem concedia suas vitórias. Aí a questão é a seguinte: essas pessoas que eram mortas aí porque Deus concedia vitória a Davi, não tinham o livre-arbítrio? Se Deus fez com que Davi ganhasse aquelas batalhas, cadê o livre-arbítrio dessas pessoas? É isso aí mesmo, professor? Essas pessoas eram predestinadas a morrer? Porque se Deus dava vitória a Davi, dá a entender de que Deus não estava nem se importando com aquelas pessoas ali. E aí, meu amigo, como é que você se sai dessa? Vamos lá, amigo Tito. Nosso telespectador precisa entender uma coisa, que o livre-arbítrio tem limites, não é? Então Deus dá a liberdade de escolha para as pessoas. De acordo com Romanos 2,4, Deus conduz a pessoa ao arrependimento para ajudar a pessoa a exercer corretamente o seu livre-arbítrio, porque sem Deus nós não conseguimos exercer corretamente o nosso livre-arbítrio. Então Deus nos ajuda. Só que o livre-arbítrio tem limites. Então quando Deus usou Davi e o povo de Israel para castigar nações pagãs, para executá-las, precisamos entender que o livre-arbítrio tem limites. E eu vou lhe mostrar qual é o limite divino nesse contexto, amigo telespectador. Antes de Deus castigar as nações pagãs, Deus deu muitas chances para eles. Olha, por exemplo, o que diz Gênesis 15:16. Falando com Abraão, Deus disse: na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus falou para Abraão o seguinte: eu não vou lhe dar a terra prometida ainda, Canaã, porque a medida da iniquidade dos amorreus não atingiu ainda o máximo, a boca do copo. Deus falou que isso aconteceria depois de 4 gerações, ou seja, Deus tolerou pelo menos 400 anos aquele povo. 400 anos, e fazendo o quê? Recomendo que o telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo leia Levítico capítulo 18. Ali aquele povo praticava todo tipo de imoralidade, até mesmo sexo com os próprios filhos. E de acordo com Deuteronômio 12:31, eles sacrificavam os próprios filhos a deuses pagãos. Então Deus tirou o livre-arbítrio dos pagãos? Não, Deus não tirou. Tanto que Deus deixou que eles exercessem o livre-arbítrio de maneira errada por 400 anos. Só que Deus, ao mesmo tempo que dá o livre-arbítrio, ele é justo. Então ele deu 400 anos de chance. Exercer o livre-arbítrio erradamente 400 anos. Chegou o momento que teve que ter um limite, teve que ter um castigo. E aí Deus utilizou o povo de Israel e Davi para liquidar essas nações. Então não há uma contradição na Bíblia. Simplesmente o livre-arbítrio tem seus limites. Deus é juiz e ele precisa executar aqueles que, por longo tempo, exercem equivocadamente o livre-arbítrio que Deus deu a eles. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui capciosa no Facebook, mas eu não vou colocar ela agora não. Primeiro eu quero colocar uma do SMS que chegou aqui. Deixa eu ver quem que mandou, foi o João Henrique de Brasília. E ele diz o seguinte: poxa, Tito, nunca leem a minha mensagem e nem as respostas não há respostas no blog. Todo o programa mando e nunca são respondidas. É culpa do Tito. Oi? É culpa do Tito. É culpa das mais de 1000 perguntas que chegam aqui na hora do programa. Mas hoje, a sua pergunta veio parar na mira da verdade, ô João Henrique. E a pergunta é a seguinte: se no Antigo Testamento as pessoas que morreram estarão nos céus por toda a eternidade e salvos pela graça de Deus, por que Jesus teve que morrer na cruz, professor? Olha aí, a questão é a seguinte: as pessoas do Antigo Testamento que morreram e foram salvos pela graça de Deus também estarão no céu. Agora, qual o porquê de Jesus ter morrido? É só para o povo que vem após Jesus? Ou o povo do Antigo Testamento também estava dependendo da morte de Jesus na cruz para herdar a eternidade? Exatamente isso, Tito. Você na pergunta já deu a resposta.
todos, inclusive do Antigo Testamento, dependiam da morte de Cristo. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 12, ali é dito o seguinte, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, além de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. O detalhe é que eles receberam a promessa da salvação com um cheque pré-datado. Então assim. Quer dizer que se Jesus não tivesse morrido na cruz, toda a humanidade ali do Velho Testamento não herdariam a vida eterna e Satanás teria vencido a batalha do bem e do mal. Exatamente isso. Foi quando Cristo morreu na cruz, Tito, e pagou a dívida que toda a humanidade tinha para com a lei de Deus, é que a salvação deles foi garantida. Só vou ler um versículo aqui para o nosso telespectador compreender que já em Isaías 53 o Evangelho é revelado. E Isaías 53 nos mostra que realmente um Messias, um Salvador, teria que morrer, inclusive pelos que viveram nos dias do Antigo Testamento, porque ninguém estará no céu a não ser por Jesus Cristo. Então Isaías 53, vou ler só o verso 4, recomendo que leia todo esse capítulo, porque é o capítulo mais evangélico do Antigo Testamento. 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, realmente, se este capítulo já profetizava que o Messias viria para morrer pelo pecado de todas as pessoas, os do Antigo Testamento só tiveram a salvação garantida quando Cristo morreu na cruz por eles e subiu ao céu. Do contrário, se Cristo não tivesse morrido, todos teriam se perdido também. Muito bem, professor. Agora vai entrar então essa pergunta capciosa do Facebook aqui. Quem mandou foi o Elias Ferreira. E eu vou ler na íntegra aqui para a gente contextualizar e colocar o professor na mira da verdade. A pergunta que até hoje o professor não soube me responder é a seguinte. Assim está dizendo o Elias Ferreira. Caro professor, gostaria que me explicasse o seguinte. Quem é o chefe da casa? O homem ou a mulher? Em Gênesis, Deus gerou Eva de Adão e a colocou Eva como ajudadora de Adão. A promessa de Deus ao povo de Israel, a Davi, é que não faltaria um varão para ser rei, homem. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Paulo também teve mulheres como ajudadora. Deus enviou seu filho, homem. Cristo escolheu homens como apóstolos. Será que existe apóstola na Bíblia? Bispa? Agora a pergunta é, como pode uma igreja ter como líder uma mulher? Segundo a Bíblia, é a vontade de Deus, o homem é a cabeça da mulher. A mulher não pode ser líder de uma igreja, instituição religiosa, entre parênteses. Essa igreja, segundo a Bíblia, é falsa. Me responda. Olha aí, professor. A igreja adventista aqui tem uma senhora, uma mulher, que é considerada uma profetisa. E muitos acham que essa mulher também é a líder da igreja adventista. Ainda que fosse, existe algum problema de ser uma mulher, uma líder? E será que essa senhora White, que é apresentada aqui em muitos temas, foi ou é a líder da igreja adventista do sétimo dia? Olha, esse irmão precisa rever os conceitos dele pelo seguinte. Primeiramente, Ellen White realmente foi uma das líderes da igreja adventista, só que ela era uma líder sempre submissa ao seu esposo. Agora eu quero até que você me fale uma outra coisa, professor. A igreja adventista do sétimo dia tem um líder só? Como que é a instituição? Até para entender, se ela era uma das líderes, você quis dizer, então existiam outros líderes também? Como que é? Exatamente. A igreja adventista tem o sistema representativo, não é, de administração, ou seja, líderes são escolhidos, né, com delegados, representantes das igrejas locais, dos campos locais, para eleger esses líderes. Então a igreja adventista não tem um dono. Tem líderes que administram, mas não tem dono, certo? Então esse é um detalhe importante.
Segundo ponto, querido irmão, o fato de a mulher ser submissa ao homem, isso não significa que a mulher não pode ter cargo de liderança. Eu vou lhe mostrar isso biblicamente. Só que antes você tem que entender uma coisa muito importante. Não foi só o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mulher também o foi. Olha o que diz Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Biblicamente, tanto o homem quanto a mulher são a imagem e semelhança de Deus. E não há diferença alguma entre o homem e a mulher. Falando no aspecto de importância, de essência. Agora, é óbvio que após o pecado, Deus colocou no homem, deu ao homem uma função específica e para a mulher uma outra função específica. O homem é o cabeça do lar, para que com a sua racionalidade administre certas questões melhor, e a mulher é o coração do lar. Agora, isso não significa que a mulher não possa ter um cargo de liderança. Quer ver uma coisa? Se você crê que a Bíblia, que uma mulher não pode ser líder, eu recomendo que você mude essa sua compreensão, não apenas por causa da Bíblia, mas porque ela é uma visão preconceituosa, não é? Então, o que diz aqui? Juízes capítulo 4, verso 4. Olha a liderança dessa mulher aqui. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Esse texto é muito claro. Mesmo que Débora fosse uma esposa submissa a seu esposo Lapidote, ela foi a líder de Israel. Além de profetisa, ela era juíza. Então, com todo respeito, meu irmão, não tem fundamentação isso que você está dizendo. O fato de a mulher ser submissa ao homem, o homem ser o cabeça do lar, isso não significa que ela não possa ter cargo de liderança. E dou-lhe uma outra informação importante. A submissão da mulher ao esposo é com base no amor do esposo para com a esposa. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de exigir submissão da mulher dele. Vou ler isso para você. Efésios 5, 22 diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Submissão feminina. Agora, olha no que a submissão é baseada. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Ou seja, o indivíduo ele só pode querer submissão de uma esposa se ele ama a esposa como Cristo ama a igreja, ao ponto de dar a vida pela igreja. A submissão da esposa é com base no amor do marido. Se ele não ama, se ele é um carrasco, se ele é um bruto, ele não tem que exigir submissão coisa nenhuma, ele tem que ser denunciado, porque é um abusador, tá bom? Então, leiamos tudo o que a Bíblia ensina sobre o assunto. A Bíblia ensina que tanto o homem quanto a mulher têm a mesma essência, são a imagem e semelhança de Deus. Eles têm apenas diferenças funcionais depois do pecado, que não impede a mulher de ser líder, senão Débora, aqui, neste caso, não seria profetisa e muito menos juíza de toda uma nação, não é? Ok, professor. Muito bem. Agora, pelo Twitter, tem uma pergunta aqui. O Lucas Gonçalves. Lucas, a sua pergunta está na mira da verdade. Ele diz o seguinte: tenho 15 anos e gostaria de saber quem é a pedra em Mateus 16, 18. Pedro ou Jesus? Um abraço para você, Lucas. E vamos ver o que está escrito lá no livro, no texto que ele apresenta. Mateus 16, o verso 18, diz o seguinte: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Professor, nesse texto aqui, quando Jesus disse essas palavras, ele estava querendo dizer, mostrar o quê?
que a partir da pedra formaria a igreja, e essa pedra ele estava indicando que era Pedro, ou ele estava dizendo de si mesmo, como perguntou o nosso tuiteiro aqui, Lucas Gonçalves? Obrigado ao Lucas por essa pergunta. Lucas, a melhor forma de respondermos, existe 1 Coríntios 3:11, não é? E Efésios ali 4 também, onde o apóstolo Paulo fala, né, que a pedra angular da igreja é Cristo, Efésios 2:20. Mas eu vou ler um texto onde o próprio Pedro nos diz quem é a pedra principal da igreja, quem é o fundamento da igreja. Será que Pedro entendeu aquela declaração de Mateus 6:18 como uma referência a ele mesmo, Pedro? Vamos deixar que o próprio Pedro nos responda. Vou ler 2 Pedro capítulo 2, do verso 4 até o verso 8. Ou melhor, 1 Pedro 2, 4 a 8. À medida que se aproximam dele, falando de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, falando de Cristo, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então o próprio Pedro interpretou o termo pedra como uma referência ao próprio Salvador Jesus Cristo. Então quando Cristo falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ao ele se referir a esta pedra, Cristo se referia a ele mesmo. Ele elogia a fé de Pedro, olha, tu és Pedro, eu parabenizo você por essa sua fé, mas sobre esta pedra, falando dele mesmo, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então leia 1 Pedro 2, 4 a 8, onde o próprio Pedro faz essa identificação, e leia 1 Coríntios 3:11 e também Efésios 2:20, e você vai perceber que realmente somente Cristo pode ser o fundamento da igreja. Muito bem, professor. E você, quer conhecer mais a palavra de Deus? Quer aprender mais? Quer saber manusear bem a palavra de Deus e aprender os mais diversos assuntos que esse manual de sobrevivência ensina pra gente? Esse aqui é um presente que nós oferecemos para você, que você vai começar a ter a chance de aprender mais sobre o livro sagrado. Essa é uma revista, Verdades para o Tempo do Fim, que é de graça. É um curso bíblico com 16 lições. E para você ter essa revista na sua casa, é só você acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver a imagem dessa revista lá. É só você clicar em cima que você já vai para um local onde você vai preencher os seus dados postais para que a revista possa chegar aí na sua casa. É uma verdadeira enciclopédia da Bíblia aqui, vários estudos, 16 temas importantíssimos da Palavra de Deus que vai ajudar você a se familiarizar cada vez mais com o livro sagrado e para a sua vida espiritual também. Verdades para o Tempo do Fim são assuntos para os dias em que vivemos. Peça agora mesmo. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. É de graça para você, é um presente nosso para você, tá bom? Professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa rapaz, Na Mira da Verdade. Passou rápido hoje. Hoje foi rápido demais aí e obrigado por responder tão bem as perguntas, as questões que foram colocadas na mira aí, e você respondeu tudo baseado neste livro sagrado. Obrigado, a gente se encontra terça-feira que vem, é isso? É isso aí, meu amigo. Obrigado, amigo, pela sua companhia, amizade de sempre. O Tito é um irmão, que Deus abençoe a você. Obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, e a você também, internauta, pelo seu carinho. É muito importante para nós sabermos que a palavra de Deus tem abençoado a sua vida por meio da Novo Tempo, por meio do programa Na Mira da Verdade. Nunca se esqueça também de uma coisa, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!